Bom, estamos ao vivo, pessoal. Boa noite a todas, todos e todos. Obrigado desde já por participarem dessa live. É uma live meio assim, né? Bom, uma live, né? Mas eu acho que o Colegiado Setorial das Artes Visuais é, tem um pouco dessa perspectiva de que estamos na vida, né? Se é emergente, a gente tem que trabalhar para que todos estejam integrados nessa surpresa, as boas surpresas especialmente. Vou começar me apresentando, eu acho que é importante, né, fazer a nossa autodescrição. Eu sou Israel Zayed, ah, um homem lido como branco de 1,70 m, gordo, pele clara, sobrancelhas largas, né, espessas, assim, escuras. Eu tenho comigo aqui, estou vestindo uma camiseta rosa. Ao fundo, vocês conseguem ver uma janela, um ar-condicionado e de um dos lados aqui algumas prateleiras com livros e materiais de arte, tá bem? Sou colaborador, né, do Colegiado Setorial das Artes Visuais, estive conselheiro por 4 anos e estou aqui com os nossos convidados especiais de hoje, né? Tenho aqui, e aí vou já passar a palavra para eles, né, a Érica Pedraza, uma das nossas representantes eleitas, né, para o novo biênio do Colegiado Setorial das Artes Visuais, e o técnico, né, da Fundação de Cultura, Renan Reis Braz, que faz parte da difusão em específico, né, mas ele trabalha com políticas públicas, né, Renan, e com a área da difusão focada nas artes visuais, tá bem? O objetivo da nossa live de hoje ela é uma live mais compacta mesmo, para apresentar a vocês, né, o edital estadual 2, né, do Festival de Inverno de Bonito, agora de 2026, onde as artes visuais estão contempladas nesse edital em duas categorias, né, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, pois há especificidade, né, entre cada uma delas. E eu acho importante estabelecer essa parceria, né, com os nossos técnicos, né, os representantes governamentais. E aqui já aproveito também para agradecer a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul pela parceria e por tentar aí, né, resolver na emergência essa urgência, né, que o colegiado há tanto tempo já trabalha no sentido de promover uma continuidade das políticas culturais para as artes, né? Bom, é isso. Vou começar abrindo aqui a palavra, né, para Érica Pedraza e logo em seguida para o Renan Reis, e aí a gente já toca o barco. E eu quero, claro, agradecer, né, a todas vocês aí que estão chegando na live, tá, a porta está aberta mesmo, né, todo mundo precisa chegar, né, sintam-se à vontade, e também sintam-se à vontade para se manifestar, quem quer, né, que o edital for sendo apresentado para você, tá bem? É isso. Érica, você consegue já abrir seu microfone e se apresentar? Caso não seja possível, só me dá um alerta aqui, e aí eu já peço para o Renan também se apresentar e a gente já vai começando aqui. Bom, Renan, enquanto a Érica resolve essas demandas tecnológicas, você poderia abrir aí teu áudio? Tá bom, vou começar então. Gente, boa noite a todas as pessoas. Agradeço a presença aqui e venho aqui partilhar com vocês um pouco da leitura técnica do edital, né, e tirar algumas dúvidas que são necessárias para inscrição. E como o Israel mesmo disse, ele está dividido em duas categorias, né, uma de exposição e uma de live painting. E aí eu vou explicar um pouco sobre essas duas categorias e sanar algumas possíveis dúvidas que venham surgir a respeito do edital. Então, se achar conveniente, Israel, você que está aí coordenando a nossa mesa, eu posso iniciar, tá bom? Perfeito. E aí só me avisa, Renan, se você quer que eu abra aquele link do Drive que está compartilhado, que eu abro o edital primeiro e depois a gente vai para aquele link do formulário Google, né? E também depois para o link do Drive. Você prefere Eu, começar pelo edital?
Eu prefiro começar pelo edital, porque aí a gente vai para a parte mais burocrática e depois a gente vai para a inscrição. Beleza. Então, vou compartilhar ele aqui com vocês. Ok. Então, só vou pedir para que vocês confirmem se vai aparecer. Aqui para mim aparece, para todo mundo aparece também? Conseguem ver? Perfeito. Maravilha. Então, a gente tem aí o edital, né, parte 2 do Festival de Inverno, e aqui a gente sai com chamamento público para as artes visuais, dividido em duas categorias, uma de exposições e outra de live in painting, né? E aí o festival ele tem um início ali em dia 26 a 30 de agosto, né? A galeria ela também abre por essas datas. E nós temos também o objetivo de produzir a diversidade, promover debates relativos à cultura, cidadania, ambiente e ao desenvolvimento sustentável, que já é uma coisa ligada à cultura de Bonito, né? Israel, você pode descer um pouquinho por favor? Aqui nós temos as categorias, embaixo de pontuação. Lembrando, quem que vai fazer essa seleção não é a Fundação de Cultura, é a OSC que faz essa seleção dos artistas, tá? Eles que vão fazer a curadoria dos trabalhos. E aí eles colocam aqui os critérios de pontuação que vai dar 100 pontos no total para atingir as notas, né? Qualidade técnica e artista da proposta tem até 30 pontos, originalidade e inovação até 20 pontos, adequação às diretrizes do festival até 15 pontos, promoção de acessibilidade e inclusão até 15 pontos. É importante pensar que essa palavra acessibilidade e inclusão, voltado para as artes visuais, a gente tem que promover, por exemplo, que é interessante para um trabalho de artes visuais que contemple acessibilidade e inclusão. Audiodescrição da obra, o QR Code com essa audiodescrição, isso já ajuda a vocês trazerem uma provocação, né, uma promoção de acessibilidade aí dentro do espaço. A valorização de diversidade cultural e a viabilidade técnica e execução. Por que tem viabilidade técnica e execução? Porque às vezes o artista manda um projeto e ele não tem a capacidade de ser colocado, né? Como a gente aceita várias linguagens, pode ser que uma instalação ou algo nesse sentido não tenha uma viabilidade técnica se não tiver muito bem descrito no memorial descritivo, né? Que é um outro documento que eu vou falar aqui embaixo. Até aqui tá tudo tranquilo? Eu vou seguindo, tá? Bom, todos os trabalhos inscritos devem ser de classificação livre, né? Promovendo um ambiente acolhedor e acessível a todos os públicos. Aqui fala do pagamento de cachê, que essa questão também é voltada com a OSC, eu não vou me aprofundar muito nisso, né? As despesas relativas à hospedagem, alimentação e demais custos logísticos são responsabilidade do proponente, salvo condições específicas detalhadas em cada categoria. No caso das artes visuais, o cachê, que é o valor, né, de cada linguagem aí, ela vai estar já embutido todos esses valores, ok? A gente tem aí diferenciado em outras áreas, tipo artes cênicas, que os artistas vão para apresentar os seus trabalhos, ficam lá outros dias, e tem outros critérios que eu também não faço parte disso, mas é só para dizer para vocês que no caso das artes visuais esse não tem, né? Então o cachê já está incluso isso. Bom, o não cumprimento das condições estabelecidas nesse chamamento implicará na desclassificação da proposta, ou seja, se você for muito distante ou não contemplar alguma desses pontos aqui em cima, né, ela se desclassifica. Casos omissos, né, e cada proposta deve ser preencher eletronicamente o anexo 1, que depois a gente vai falar sobre esse arquivo também, eu não vou aprofundar aqui. Podemos descer. Israel. Agora eu vou falar da primeira categoria, que são disposições, tá? Essa primeira categoria, ela tem 3 vagas, e são as seleções dos artistas a nível estadual, tirando Bonito, porque é outra categoria só para os artistas de Bonito, tá? Então, o que que acontece? Essa primeira categoria é a nível estado, menos os artistas de Bonito, porque a outra categoria está contemplada para Bonito. Por que que tem uma categoria só para Bonito? Ano passado,
ficou acordado que os artistas de Bonito teriam um outro espaço. O espaço não acolheu bem esses artistas, né? Não teve tanta... Não é que não acolheu bem, não é esse o termo. Mas o espaço, ele não teve as condições necessárias para uma exposição interessante, não teve uma equipe legal para trabalhar, então a gente resolveu colocar uma parte só para artistas bonitenses, que, né? Então, essa é a intenção do edital desse ano. Contemplar também os artistas de Bonito. E aí o tema são Tradições de Mato Grosso do Sul sobre um olhar contemporâneo, isso para as duas linguagens, tá? Então a gente pensar que o olhar contemporâneo ele não necessariamente está ligado só à questão cultural e à questão que vai mudando algumas tradições ao longo dos anos, mas também pensar nos materiais, né? A linguagem artística, a escolha do material também é um olhar contemporâneo sobre um trabalho. Então, de repente, se vocês já fazem ou enxergam alguma tradição de uma forma, querem trazer para a linguagem de vocês, que faça sentido, né? Que faça sentido com a sua produção, que faça sentido no seu eu artístico, isso é muito interessante. Ou se você já tem trabalhos que têm essa ligação, né, dessas tradições de Mato Grosso do Sul, e que como você justifica esse olhar contemporâneo sobre o seu trabalho também é muito válido, não precisa produzir nada para agora. E aí a intenção é isso, né? Que você tenha com as linguagens artísticas atuais, permitindo pesquisa de elementos culturais sobre uma perspectiva contemporânea e ética. Por que que é importante a gente deixar aqui claro a perspectiva contemporânea e ética? Porque questões de apropriação cultural, questões ligadas a alguma... pode ser má interpretação, ou você se apropriar mesmo, ou vir com alguma questão racial, de racismo, discriminação, essas coisas elas não são aceitas. Então, se alguns dos pareceristas perceberem que, por exemplo, tem um artista que na pesquisa dele não tem nada a ver com aquele tema e de repente ele quer se ocupar daquelas iconografias que pertencem a outros grupos sociais porque ele acha que isso vai encaixar. Não, isso daí também é um processo de apropriação de uma outra cultura. Então, os próprios pareceristas da OSCs estão orientados a ter esse olhar na hora de selecionar os trabalhos, né? Então, aqui a gente tem... Até aqui tá tudo bem? Tá dando para entender? Israel, pode falar. Vou só fazer um complemento, Renan, porque eu acho que é importante destacar, né? Nosso estado do Mato Grosso do Sul, ele é multicultural, né? É importante compreender que há distinções entre uma referência cultural, que faz parte do seu trabalho, né? E uma apropriação cultural, né? Quando você descaracteriza o todo, por exemplo, e você, como o Renan já bem colocou, não integra aquela cultura, mas apenas assume ela como um elemento que vai te possibilitar o acesso, né? Então, aí você está praticando apropriação cultural, tá? Se esse repertório, se esse conjunto de conhecimentos te auxilia na sua produção estética, você encontra um caminho, né, numa poética aí, isso é outra coisa, né? Então você está lidando com a referência cultural, né? Eu acho que é importante destacar isso, que às vezes isso pode ser lido como tabu, né? Poxa, mas eu não... Eu estou no Estado, temos representações multiétnicas aqui, sobretudo, né, representações indígenas, algumas fazem parte do meu trabalho, né? Não se sintam censurados, mas eu acho que o papel também do artista é de possibilitar que esses elementos estejam sendo apresentados por artistas indígenas. E que você, como artista urbano, lido como branco, ou pessoa negra, enfim, também pode ter algumas dessas referências, né, para a construção de um trabalho autoral seu, né? Mas são trabalhos distintos, né? Eu acho que ter cuidado, né? Tem sensibilidade, na verdade, eu acho que é a grande sacada aí. É só isso, né? Perfeito, Israel, muito obrigado. Eu acho que até colocando esse ponto aqui, né, eu acho que uma coisa que fica fácil é cuidado para não transformar um ícone, um elemento em algo apenas alegórico, né? Para enfeitar o meu trabalho. Mas por que que ele está ali? Eu acho que a melhor pergunta que você faz é por que que isso está no meu trabalho? Porque você vai ter que responder no memorial descritivo lá embaixo, né? Então, se algo aparece a nível de alegoria, a nível de enfeite, de decoração, né, de ornamento,
Então, talvez esse trabalho não tenha tanta potência ali nas questões das avaliações, porque ele não defende no memorial descritivo o que que é isso, tá? Então, vamos lá. Até aqui, ok? Vou seguir. Então, a quantidade de vaga disponibilizada são 3. A inscrição e seleção de cada artista, né? Cada artista deve enviar 6 fotos de obras diferentes para análise, em diferentes ângulos, caso o seu trabalho seja tridimensional, obviamente, né? Porque se o seu trabalho é um desenho, uma pintura, você vai tirar uma foto de frente dele e acabou. Ele não tem outras vistas, né? Então, dentre estas, a seleção selecionará entre 3 a 6 obras. Então, a seleção ela pode selecionar 3 obras suas ou 6 para compor a galeria, tá? Então, é importante vocês, na hora de apresentarem esses trabalhos, terem cuidado na seleção para ver se encaixa dentro da temática, se encaixa dentro dessa perspectiva que a gente acabou de dizer aí, e que eles criem uma narrativa entre eles para ser interessante mostrar isso, tá? E aí vem o memorial descritivo e ética, né? O artista deverá enviar o memorial descritivo, que vai estar no anexo 1, de 200 a 400 palavras, fundamentando sua pesquisa. Serão desclassificadas propostas que manifestem preconceito, discriminação, racismo, intolerância religiosa ou que resultem em apropriação indevida e esvaziamento de sentido de matrizes de culturas protegidas. Então a gente tem que prestar atenção, que nem eu falei ali da questão da alegoria, dos elementos e etc. Vocês estão familiarizados com o memorial descritivo? É tranquilo esse documento? É fácil isso de escrever? Gostaria que eu fizesse algum apontamento sobre isso? Pode falar, Israel. Renan, considerando que essa live estará sendo disponibilizada, né, então a gravação vai ficar aí permanente para que vocês possam voltar, né, a ela. Então, considerando também que essa gravação permite a democratização de outros artistas, né, pelo Estado que de repente não podem estar, considerando também que essa é uma live meio que emergencial, eu acho que é importante destacar, né, porque o memorial descritivo ele compõe o coração da sua proposta, né? Então, né, junto das obras, né, da produção plástica, da produção gráfica, eu acho que aqui é importante destacar o que seria esse memorial descritivo e por que, novamente, essa perspectiva ética. Perfeito. Então, eu vou deixar para fazer isso na hora que chegar no anexo, que aí fica mais fácil e visual de comentar, eu faço tudo de uma vez. Então, eu vou continuar seguindo aqui, lá no anexo eu explico melhor isso, tá? Então, a logística de entrega, né? Então, todas as obras devem ser entregues embaladas e etiquetadas. Essa etiqueta tem que ter o seu nome, o título da obra, a técnica utilizada, dimensão e ano, né? Etiqueta normal de obra que tenha isso, mas isso daqui tem que estar na sua obra. Você cola uma etiqueta nela, né? Embala ela com plástico bolha. Pode ser uma etiqueta escrita à mão, desde que seja legível, né? Porque isso é a nível da nossa identificação, tá? Então, eu preciso identificar de quem que é a obra, como que ela é, e para poder depois colar as etiquetas na galeria, tá? Elas deverão ser entregues impreterivelmente até o dia 21/8, lembrando que a inscrição ela tá de hoje até o dia 11 de agosto. Então, até o dia 21 de agosto de 2026, ela tem que estar na Fundação de Cultura para poder ser entregue e participar do Festival de Inverno de Bonito, tá? Horário comercial, né, Renan? Isso, exatamente. Isso, né? Lembrando que 21/8 vai até 5:30 da tarde, depois desse horário não é recebido, porque não tem nenhum técnico na fundação para receber esses trabalhos de arte. O expediente funciona das 7:30 às 11:30, depois da 1:30 às 5:30. Às vezes acontece da gente ficar lá na hora do almoço, então tem o contato da difusão. Israel, depois eu acho legal eu colocar o contato da difusão também, né? O WhatsApp para a gente poder, para esses artistas entrarem em contato caso tenha algum problema, mas passou o horário das 5:30 do dia 21, a obra ela já não é mais recebida, porque depois já tem todo o trâmite para poder carregar, porque vai carregar caminhão e etc, tá? Transporte e acondicionamento com embalagem com proteção contra impactos até a fundação são de responsabilidade do artista, né? As obras devem ser entregues prontas para
exibição devidamente emolduradas, caso precisem de moldura, tá? Tem trabalhos que não vão precisar de moldura. Agora, por exemplo, você vai me entregar um trabalho que, vamos lá, uma gravura, só o papel. Só o papel, essa gravura, ela vai ficar exposta no festival, vai ficar exposta a um público diverso, ela pode ser danificada pelo manuseio, né? Então, a gente preza para que as obras estejam com as suas devidas condições de exibição, para evitar qualquer desgaste, qualquer situação constrangedora aí com o próprio trabalho, tá? Podemos continuar. E aí, nesse negócio, no próximo artigo, né, tem recursos tecnológicos, caso você vai apresentar um videoarte, você vai apresentar, perdão, algum, algum outro material, algum outro trabalho que necessite de algo elétrico para isso, tem que estar descrito no seu memorial descritivo, e você também tem que enviar esse material. Por exemplo, eu quero apresentar um videoarte num tablet, tem que ter o tablet com o videoarte, porque a fundação não tem esses materiais e nem a OSC para poder articular, até porque cada artista vai trazer uma proposta, não tem como a gente mapear todas as técnicas para ter tudo à disposição, tá? A retirada das obras de acervo, elas têm um prazo de 15 dias após o encerramento, né? Então, terminou o festival lá, então após 15 dias, a gente tem a retirada dessas obras. Quem teve uma pergunta aqui agora, mas Luana, acho que é a Luana que perguntou. As linguagens, elas estão lá acima, tá? Você pode ir lá no item 4111, tem todas as linguagens aí, tá? Dentro do edital. E aí, vamos lá, Israel, porque aí depois qualquer dúvida a gente responde depois, se tiver uma linguagem que não contemple, tá? Para tirar a dúvida. Então, é isso, ó. Só mais um itemzinho aqui importante. As vagas suplementares, né? Caso o número de selecionados seja inferior ao previsto, a Fundação de Cultura poderá convidar outras obras para participarem do FIB. Então, eu acho impossível a gente não ter 3 inscrições no mínimo de artes visuais, só que já temos mais de 3 artistas assistindo a live. Então, isso daqui é caso não tenha mesmo. Live in Paint. Agora eu vou entrar no outro ponto do edital, que é para falar sobre os artistas de Bonito. Então, somente artistas do município de Bonito fazem parte dessa seleção aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui ele vai falar a mesma coisa, né? O edital propõe uma investigação sobre a coexistência entre herança cultural, bem como suas vivências contemporâneas em consonância com a diversidade de linguagens artísticas atuais, permitindo a pesquisa de elementos culturais sobre uma perspectiva contemporânea e ética. Então, aqui é a mesma coisa que vai acontecer, que o artista vai ter que fazer para fazer o seu live in painting. A diferença muito grande aqui é o seguinte: o artista de Bonito, ele não vai mandar para mim fotos das obras. O que ele vai mandar para mim? Um esboço, para mim não, para mim no sentido para OSC, né, que vai selecionar. Ele vai mandar para OSC um esboço do que ele vai desenhar, do que ele vai pintar, qual que é a ideia, né? E esse esboço também tem que estar junto com o memorial descritivo, tá? Ou seja, o artista deverá enviar uma memorial descritiva, anexo 1, com as mesmas questões que foram colocadas lá em cima. Então, nessa categoria, podem participar. O que é Live in Paint? O Live in Paint aqui não está entendendo só pintura com tintas, tá? Acrílica, óleo. Live in Paint a gente está entendendo como grafite, aquarela, acrílica, marcadores. Se o artista quer usar Posca ou outros tipos de marcadores, riscadores em geral, guache, têmpera, colagem. Eu quero fazer um Live in Paint que meu Live in Paint vai colagem. Eu quero fazer alguma coisa ali. Então, essas intervenções que o artista consiga fazer, né, em frente ao público. A ideia é essa, que o artista ele participe ativamente da galeria, que esses artistas do Live in Paint possam estar presentes, né, e o público veja ele ali criando essa interação com o festival, que a gente acredita que é muito importante, né, o artista ter esse protagonismo dentro da galeria também, enquanto produção, tá? Então, o proponente deve ter no mínimo 2 anos de produção, né? E aí, todos os outros quesitos, né? Aqui o valor é de R$ 2.000, é inferior, porque o artista de Bonito já vai estar
dentro da cidade, e os artistas de outro estado vão ter que mandar as obras. Então, foi essa a decisão, tá? Então, aqui nós temos 5 vagas para artistas de Bonito, e também é de integral e exclusiva responsabilidade a aquisição de fornecimento de todos os materiais necessários para a ação. Ou seja, eu vou fazer uma ação que eu vou utilizar 20 canetas Poscas, né, que é um material que não é tão acessível, é um material mais caro, e aí isso também é de responsabilidade do artista ter o material para executar ali, tanto o suporte, né, onde ele vai fazer isso, se vai ser numa folha, se vai ser numa tela, se vai ser em algum outro lugar que ele deseje, quanto os materiais para a realização dessa atividade, tá? Então, aqui as regras para as inscrições. Cada proponente, ou seja, responsável pela sua inscrição, poderá se inscrever somente uma única vez e o mesmo deve constar na ficha técnica da proposta. É vetada a inscrição de propostas que fizeram parte do Festival de Bonito de 2025. Por quê? Porque a gente quer abrir para outros artistas também estarem presentes nesse ano, tá? As apresentações de planejamento da Fundação de Cultura, as apresentações seguirão o planejamento da Fundação de Cultura sobre a produção de horários locais e riders técnicos. Isso daqui foi igual ao de artes cênicas, mas a gente está falando aqui das apresentações voltadas para o live in painting, no caso, tá? Então, aqui vai ficar o acordo conjunto com a fundação para ver qual dia que cada artista vai fazer o live in painting ali no espaço, né? Não havendo interesse ou preenchimento do número de vagas, o chamamento fica a cargo da Fundação de Cultura, juntamente à Associação dos Artistas, o convite de artistas de Mato Grosso do Sul que atendam os requisitos. Ou seja, em caso de não haver inscrições, que não é o caso aqui, porque a gente acredita que os artistas estão bem interessados nisso, né? Os trabalhos da seleção serão gerenciados pela Associação dos Artistas, ou seja, a Fundação de Cultura não faz nenhuma seleção, quem faz é a Associação dos Artistas, qualquer problema que vocês tiverem de envio, qualquer problema que vocês tiverem com a plataforma e algo nesse sentido, é diretamente com a Associação dos Artistas, porque nós não temos acesso a esse canal. Eles que têm um domínio do espaço e tudo mais. Então, é direto com eles que essa tratativa tem que ser feita, né? Então, todos os participantes serão residentes do estado, né? A gente tem que ter participantes que residam no estado de Mato Grosso do Sul, porque faz sentido dessa forma. E as datas e horários determinados pela equipe de produção do Festival de Wind serão obrigatoriamente cumpridos. Então, todas as datas e horários que a equipe da produção se propôs vai ser atendido. Aqui vem das inscrições, né? As inscrições, elas são do dia 5 até o dia 11, sendo realizadas unicamente por meio digital no formulário de inscrição, né? Em caso de dúvida, tem um e-mail e todos os modelos de anexos exigidos no edital podem ser pelo link, né? Não haverá prorrogação nos prazos de inscrição, até porque não tem tempo, né? Estamos aí no limite. Cada proponente se inscreve uma vez por categoria e deve constar como responsável técnico na ficha técnica da proposta. Propostas que participaram também, como eu falei ali, elas não poderão ser inscritas, né? Caso alguém tente, ele será desclassificado. A publicação será realizada 6 dias após o encerramento das inscrições, tendo como data final máxima de divulgação dia 17/8, a partir das 15 horas. A partir das 15 horas, não necessariamente eles nos entregam nesse horário, pode ser que seja até meia-noite, ainda tem, né, chão aí para poder ser revelado isso. Então, eles dão a partir das 15 horas. Em casos omissos e situações não previstas nesse edital, serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e pela Fundação de Mato Grosso do Sul. Ao inscrever, os proponentes declaram estar de acordo com todas as condições desse chamamento público. Então, essas aqui são as disposições para as inscrições. Vamos lá, Israel. Bom, eu vou só parar essa apresentação. Depois, agora nós vamos mostrar os anexos, né? E o formulário também no descritivo do link online, para vocês poderem visualizar. Mas eu fiquei com uma dúvida, Renan, em relação a essa questão, não do Live in Paint em si, mas do resultado. Ou seja, as obras produzidas na ação do Live in Paint, né? Então, esse acervo
ficará com o artista, ele ficará disponibilizado junto à fundação, porque eu não vi, né, em nenhum momento no edital, acho que isso colocado. Aí já é bom tirar essa da cabeça. Perfeito, Israel. A obra do artista, ela se integra na galeria uma vez que ela é terminada, né? Então, se a obra tiver condições de ser integrada da galeria, ela fica na nossa galeria, né? Em condições no sentido que eu falo de, por exemplo, eu fiz um desenho no papel. Se eu for colar isso com uma fita crepe na parede, vai ficar muito esquisito. Então, eu tenho que ter um suporte interessante para que essa obra permaneça dentro da galeria, tá? Da mesma forma como os artistas têm esse compromisso, né, de nos mandar o material pronto, o artista que quiser deixar a obra na galeria, ele pode deixar com essa preocupação com a exposição do material. E essas obras ficam com o artista, tá, Israel? A gente não pega a obra, o artista terminou o trabalho, se ele tiver interesse em deixar na galeria, para a gente é muito importante que fique ali, né? Mas caso ele não tenha como deixar na galeria devido às questões de dar para expor, né, para ser exposto, ou materiais necessários para isso, ele leva a obra consigo no mesmo dia. Oi, Fernando, pode falar. Olá, pessoal. Oi, Renan. Oi, Israel. Boa noite. Olá, colegas. Tudo bem? Antes de você entrar nos anexos, Renan, eu queria saber, assim, porque nos outros anos tinha sempre uma dúvida nas inscrições em relação às fotografias das obras, né? Eu lembro que uma vez estava escrito lá 3 fotos da obra, e, na verdade, eram obras diferentes. Eu só queria saber se são 3 fotos da mesma obra, com detalhes ou em ângulos diferentes, ou são 3 fotos de obras diferentes. Aquela que vai ser inscrita, mais outras 3, é isso? Perfeito. Fernando, eu vou responder a sua pergunta. Israel, você pode abrir de novo, por favor, o edital, nessa parte, por gentileza? Apareceu para você? Tá carregando, tá vindo, tá. Ó, então vamos lá, ó. A inscrição e seleção. Cada artista deverá enviar 6 fotos de obras diferentes para análise. Aqui está falando em diferentes ângulos. Nessa parte que eu estou falando aqui de diferentes ângulos, é caso a obra seja tridimensional. Ela não é tridimensional, então é uma foto por obra, tá? Então são 6 obras distintas. 6 obras distintas, tá bem. Tá, Bom? eu não estava vendo aqui, eu estava só na escuta, agora que eu estou vendo aqui. Não, perfeito. Mas é bom a gente refrisar isso, porque já teve edital que teve justamente essa compreensão na hora da escrita. Eu lembro que deu uma confusão uns 2 anos atrás, exatamente nesse quesito aí. E aí é importante a gente voltar e tomar essa fala, assim, porque aqui, no caso, só o ângulo que é diferente, caso ela seja tridimensional. Tá certo. Obrigado, Renan. Imagina, que isso. Ó, agora a gente vai para o formulário, né? Isso. Alguma outra dúvida, pessoal? Vocês podem abrir no áudio aí, pegando no chat. Mas, assim, é um edital bastante acessível, né? Tranquilo aqui, nesse processo, né? Acho que a Annelise quer falar. Quer falar, Annelise? Teu áudio está desligado. Ainda não estou conseguindo te ouvir. Acho que você está no mudo aí. Acho que está no mudo ainda. No celular, acho que o microfone deve estar desabilitado. A gente não está escutando o áudio, infelizmente. Seu celular está te sabotando aí. Annelise, tem um microfoninho ali, ó, no cantinho, se tu olhar, não tem um microfone. Aí. Acho que deu. Agora deu. Tá. Eu achei bem bacana essa participação de estar interagindo enquanto artista de bonito. Só te cria uma dúvida.
Na medida do possível, como eu ajudo o pessoal da música aqui, sempre eu participo das artes visuais, que é a minha área de interesse. Tem ano que não, tem ano que sim, que às vezes o que dá para fazer via os editais, enfim. Dessa vez eu continuo nas correrias aqui e ano passado a gente teve um espaço ali no centro que o pessoal organizou, então eu já tinha ido uma obra para ficar exposta ali para decoração, vamos dizer assim, do outro pavilhão do artesanato, então eu até não fiz questão de colocar nada. Agora, dessa vez me interessava até pelo fato da gente estar fazendo uma ação, né? E pelo fato de eu cuidar do projeto das músicas, tem alguma coisa que fala que eu não poderia participar, alguma coisa assim? Eu não sei como que fala, que tá essa parte. Ó, vale a regra de ouro. Não há impedimentos no edital, você está liberada. Então, mesmo que você esteja dando suporte para um método conjunto ou outro de artistas ou de linguagens, o edital não te impede, um edital não te impede de escrever no outro. Até porque tem 5 vagas, né? A gente cutuca todo mundo aqui, mas na medida do possível, quanto mais mandar, melhor, né? Então, Sim. para fomentar esse lado aí também. Então, tá, eu É um vou... aspecto direto, né, que é esse impacto local, mas o mais Sim. importante é que esses dados também auxiliam, inclusive, não só o colegiado, mas a Fundação de Cultura, a dizer o seguinte: olha só, tiveram 25 inscrições para artistas. Nós só tínhamos 3 vagas, né, de uma categoria e 5 vagas na outra. Espera aí, a gente precisa ampliar, né, os investimentos. Então, é importante mesmo, como foi na PNAB. Nós saltamos de 20 inscritos no PNAB ciclo 1 para 60 e pouco, né, Renan? Ciclo 2. Isso, então, assim, foram 61 inscritos na PNAB desse ano. Quer dizer, Então, do ano passado, né? como o Renan falou também, a gente tinha solicitado no começo do ano na audiência pública também esse espaço, né? Mais voltado para os daqui, que esse ano, inclusive, foi legal que ficou adaptado aí a essas vagas, inclusive. Mas bacana, então. Era só isso. Perfeito. maravilha. Então, eu vou começar a falar aqui do próprio formulário, tá? Tudo bem para todo mundo? Então, vamos lá. Israel, então, aqui a gente está com o formulário. Vocês vão colocar o nome no seu nome, né? O nome do proponente. O nome da proposta é o nome da série, do projeto, né? Das obras. Ah, Renan, eu vou apresentar um trabalho de série. Eu vou colocar o nome da minha série. Ah, eu vou apresentar um trabalho que não é de série. Então, você tem que pensar o seguinte: na hora que você vai descrever seu memorial descritivo, né? Você pode fazer uma inscrição, certo? Então, eu tenho que pensar o seguinte: eu estou fazendo a minha inscrição, eu vou falar primeiro das artes. Esse daqui é o de exibição, né, Israel? Esse anexo? E esse daqui é como está disposto. Ó, vou abrir aqui. Tá. Esse é do Live Painting e esse das artes digital. Tá. É aquele do Drive, né? Tá, esse daqui ele serve para as duas coisas. Então, vamos fazer duas leituras aqui, importantes, né? Então, o nome da proposta. Para o Live Painting, você vai colocar o nome da proposta que você tem ali, né? O que você quer executar enquanto essas pinturas, esse desenho ao ar livre ali. E para a galera que está mandando, né, os participantes que estão mandando projetos do Estado, vocês vão colocar algo ligado à sequência de trabalhos que vocês estão colocando. Então, a proposta tem que ter um nome que seja equivalente a isso. Então, por exemplo, eu tenho umas 6 telas, ou umas 6 pinturas, ou umas 6 esculturas, e por assim vai, que elas dialogam entre si, mas não necessariamente elas são um trabalho seriado. Ela é uma parte de um trabalho, uma parte de outro trabalho, mas aqui vocês vão ter que fazer uma curadoria, né, no trabalho de vocês e dar um nome para isso, né? Então, é interessante que o artista ele faça uma curadoria do seu próprio repertório artístico, das suas próprias obras e dê um nome para isso, né? Então, vamos pensar no seguinte aqui: é importante a gente dar um nome para essa seleção de obras. Então, vamos lá. Minha seleção de obras tem vários peixes, ou minha seleção de obra tem vários elementos da fauna, da flora. Eu penso em elementos que interliguem, né, essas obras e que vai fazer um diálogo entre elas, tá? Então tem que ser coeso.
Não adianta, por exemplo, eu pegar coisas muito distintas que elas não conseguem se interligar e não conseguem criar diálogos entre si, porque aí vai ficar muito distante, tá? Acho que deu para explicar direito isso, né? Tá bom. Aí vocês vêm com o e-mail, o telefone e o WhatsApp, né? E aqui embaixo é muito importante, porque aqui que é o divisor de águas. Você vai clicar ou artes visuais e exposições para artistas do estado, né, em geral, e para artistas de bonito, artes visuais live in painting, tá? Lembrando que, por exemplo, eu escrevi errado, eu fiz artes visuais live in painting, artes visuais, e eu sou sei lá, sou de Campo Grande e fiz aqui live in painting. Não vai ser aceito, porque você errou a categoria. Então presta muita atenção na hora de preencher isso e enviar. Volta, lê, relê, vê se tá tudo certinho, tá? Para ver se não, para não criar essa rusga, para não criar esse erro. Aí RG, CPF ou CNH, que é um documento pessoal. CNPJ, pessoa jurídica, né? Caso o proponente seja PJ, lembrando bem aqui, caso o proponente não é PJ, não precisa. Comprovante de residência, que isso é que vai validar que vocês são artistas que residem no estado de Mato Grosso do Sul ou né, com bonito. Aqui, inserir link aberto. O que vocês vão fazer nesse link aberto? É uma pasta num Drive, Google Drive, né? As fotos das obras de vocês. Então, deverão estar em excelente qualidade para ser conseguido, né, espaço dos veículos e comunicação, tá? Não, aqui, perdão, volta aqui. Esse link aberto, ele é para o release de vocês, artistas, tá? Então, é foto dos artistas para poder aparecer em créditos de jornais, divulgação e etc. Esse link aberto é para isso, tá? Aqui embaixo tem link exposições, enviar o drive das 3 obras diferentes, né, para análise. Esse é o link de exposições, tá? Então, só para eu voltar aqui para a gente não cometer erros. Então, o primeiro link é o material, o release do artista, a fotografia do artista. E o segundo, que é link exposições, é o link das obras que vocês vão mandar para passarem pela análise, tá? Israel, pode falar. Só a título de marcar um ponto aqui, obviamente, né, todos vocês sobem arquivos para os drives, né, de vocês ou outras plataformas de armazenamento. Ocorre algumas vezes a falta dessa atenção, né? Muitos arquivos que vocês sobem têm a visualização privada, ou seja, apenas o usuário, você só consegue acessar porque você está na sua própria conta acessando. Então, o acesso ele é privado. Confirmem quando vocês subirem, e aí gerem uma pasta, se for o Google Drive, gerem uma pasta no Google Drive e deixem aberto, né? Compartilhamento, qualquer pessoa com o link pode acessar a pasta. Né? Porque não tem como a comissão que fará a seleção averiguar, poxa, mas eu mandei o link, tá? Mas se o link estiver bloqueado, né? Então, se o acesso estiver restrito, não tem como fazer o trabalho de seleção baseado, né? E curadoria em cima dos critérios, né? De análise, tá? Então, fiquem atentos a isso. Às vezes é um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença, né? Nossa, é um super detalhe, porque às vezes a gente na velocidade manda e esquece de abrir o link. Isso é muito importante porque é onde eles vão conseguir. Tem que ser aberto para todos, né? Importante isso, tá? Aí, logo abaixo tem um portfólio, PDF, portfólio de vocês, trajetória artística, né? Pode falar. Bom, a Érica havia pedido até para falar um pouquinho nessa parte, né? Em relação ao portfólio. Se Perfeito. ela vai conseguir habilitar o Audrey. Tá bom. Mas também não precisa ter a trajetória, né? Tem 20 anos de casa, né? 10 megas, gente, não dá pra... Ainda mais considerando, né, que tem que ter um PDF em boa qualidade, né? Evitem utilizar aqueles PDFs, joga no iLog PDF e pede para compactar, né? As imagens depois ficam muito... descaracteriza, né, a qualidade da imagem, né? Então ela fica, o que a gente chama de, né, pixelizada, né? Toda craqueladinha, né? Então fica muito difícil de analisar a obra. Pera, isso é uma proposta plástica mesmo, né?
Ou isso é uma questão da tecnologia, né? Então, priorizem, né? Nesses 10 megas, priorizem o que é mais importante que vocês coloquem, que vocês podem adicionar. Érica, consegue ligar o teu microfone? Consigo sim, Felipe. Fala mais alto aí. Eu acho que não tô ouvindo muito, não. Não sei se os colegas estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá? Estão ouvindo? Tá um pouco distante, mas dá para ouvir. Tá Tá baixo? meio. Tá baixo, tá baixo. No celular tá baixo. Eu vou tentar falar alto para vocês, tá bom? Pode fazer? É rapidinho, né? A maioria aqui acredito que tem experiência com portfólio. Mas eu só pode ressaltar os pontos importantes do portfólio, né? Que quando ele fala para você provar que você tem 2 anos, pelo menos, de experiência, é interessante que você coloque as últimas reportagens que você tem, né? As mais recentes, principalmente. Que te agradeço, porque reportagem por ano, assim, umas 3 vezes. Esse ano já consegui umas 2, TV Morena, saiu no jornal, vários jornais, só para crescer, né? E você aí você passa, você vai olhando, assim, tipo, ano passado também, uma vez ou outra, aconteceu alguma entrevista comigo. Aí você vai mais antiga também, né? Deixei algumas lá de 2002, 2020, meio mesclado, assim, mas sem esquecer de colocar as recentes, sabe? Tem que dar trabalho, atualizar portfólio, da revista, mas às vezes a gente deixa de atualizar e acha que não tem coisa e você começa a reparar, você vê que tem bastante coisa acontecendo, você participou de bastante evento, você participou e apareceu no jornal, né? Deu uma entrevista aqui, uma nota ali, e isso vai contribuir com o seu portfólio, com o seu portfólio, tá? Então, revisem, procurem as últimas notícias desses produtos referidos. No portfólio, eu começo falando do minha biografia, né, no meio, nada é muito cansativo, nada é muito puxado para a pessoa ler, mas que tem pontos importantes da sua carreira, né? Fale do seu trabalho, brevemente, antes de aprofundar mais, né? E aí eu coloquei minha formação, formada no FMS, as pós-graduações que eu fiz, né? O título de doutora honoris causa, que eu acho legal também de falar. Essa é a minha primeira página. E daí, pode baixar. Aí eu, na segunda página, eu já joguei, assim, principais premiações que eu tive, né? Que foram 2 medalhas do Livro Palmares. Pode subir um pouquinho, Isa. Segunda página, falando de arte que eu conquistei, né? Com uma videoarte que eu fiz há uns anos atrás, em Madrid, e o prêmio do LDC, né? O melhor portfólio, ele arquitetura do Brasil, que eu acho que é também legal de deixar. E aí, como eu tô na luta de fazer meu primeiro quadrinho da Tia Eva, né? Seja por aqui online, seja por comento, não sei. Eu estou tentando mostrar, assim, o meu portfólio, eventos que eu participei que envolvam ilustração, desenho, quadrinho, né? Mesmo que seja uma roda de conversa informal, mesmo que seja uma palestra. E daí eu já entro com as exposições, né? Eu sou uma artista multitarefa, assim, multifacetada, então eu participo de feiras, de exposições, faço curadoria, e eu coloquei um pouco de tudo no meu portfólio. Eu estou num momento de diminuir o meu portfólio, tem muita coisa, mas aí volta aquele ponto, né? Tem as últimas exposições desse ano, do ano passado, do ano retrasado, e também tem exposições lá de 2018, 2000, exposição individual, né? Exposição principal. Coloquei exposições importantes, algumas poucas eu coloquei fotos, assim, essa eu não me engano, né? Eu fiz com a Silvia Floresta, foi um convite para participar
evento lá no Pará, COP30, né? Eu participei do COP30 esse ano. Foi muito importante para mim, assim, todas as obras viraram a ser mundanas, leilão e ajudar o convite que fortalece a natureza, né? Como eu estou voltada para o grafite também, como eu falei também, gosto de entrar mais numa cena de quadrinhos, ilustração. Ele teve uma ONG, fez em São Paulo, foi em São Paulo ano passado. Então, eu coloco as coisas mais importantes e aí deixo uma parte das notícias, né? Deixo outra parte para entrevistas, tira print do jornal mesmo, que você participou, sempre os jornalistas têm que ir o PDF, né? Da reportagem, tira print, coloca a data que foi feita essa reportagem, coloca o link que entra para a pessoa ler a reportagem, para mostrar a veracidade do que ele fez, né? Acho que é importante, por exemplo, se fosse de audiovisual, colocar o link do vídeo para a pessoa assistir, né? Para ela avaliar seu trabalho. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que tem que mesclar um pouco de coisa do passado, mas não esquecendo de colocar as atualidades das coisas agora, tá? As novidades, as coisas que vocês têm recente. Dá trabalho com isso, mas vale muito a pena atualizar o portfólio. Mesmo correndo agora, em cima da hora, atualizem o portfólio de vocês. Muito boa a contribuição da Érica aqui, porque ela mostra um portfólio que é isso, né? Não precisa ter muita encheção de linguiça, é bem objetivo, tá ali a imagem, tá ali o link, tá mostrando o que ela tá fazendo, mostrem coisas atuais também, eu acho que é interessante isso, né? Ela é um portfólio extremamente utilitário, muito bem feito, e eu acho que é isso, essa é a ideia. Vou continuar então, né? Tá. Aí tem o anexo 1. Vamos falar sobre esse anexo 1. Tá, ó. Então, esse daqui é o exclusivo. Tá aparecendo. Beleza. Aí lembrando que esse anexo 1 aqui tá o de Live in Paint, que é exclusivo para artistas de bonito, né? Aqui tem todas aquelas descrições que eu já falei, que são as regras do edital, aqui se repetem novamente, tá? E aí eu vou direto para o formulário. Aí tem que colocar o nome da obra. Israel, você pode descer para mim, por favor? Aqui, esse é o para os artistas de bonito, né? Nome da obra, o nome artístico. Nome da obra, lembrando aqui que é o nome do trabalho que você vai pintar ao vivo, né? Então, nome da obra, nome artístico, representante legal caso haja, telefone fixo, celular, e-mail e endereço. Aí, formato, pintura, grafite, desenho, outros, porque aí pode entrar dentro daquelas linguagens diversas que é possível fazer uma pintura ao vivo, ou um desenho ao vivo, ou etc, né? Pode ser uma mídia mista, você pode misturar mais de uma técnica na hora de fazer seu trabalho, pode ser uma colagem com desenho, enfim, o universo é vasto. Então, aí você coloca as técnicas utilizadas, caso não né, contemple essas daqui de cima, a dimensão do trabalho que você vai fazer, né, esse Live in Painting, uma bio do artista, breve descrição da trajetória, então, e a foto do artista, né, aqui, foto, peraí que eu tenho que clicar que eu perdi. Aqui, voltou. Ok. Aí vem o memorial descritivo, tá? Aquele que a gente estava conversando ali agora há pouco. Então, o texto deve conter de 200 a 400 palavras e deve abordar o conceito, né? A relação da obra com o tema, tradições do Mato Grosso do Sul sobre um olhar contemporâneo. Por que você acredita que a tua obra tem consonância, né? Ela dialoga com esse tema? Por que o conceito do teu trabalho dialoga com isso? É por algum símbolo? É por alguma iconografia? Por que você usa isso, né? Lembrando. E de que forma que essas coisas elas estão dialogando. Então, o conceito aqui, você vai colocar o motivo que você acredita que o teu trabalho, esteticamente, visualmente,
tem uma ligação com o tema, tá? A pesquisa e ética por exemplo, eu estou utilizando elementos lá no conceito, né? O trabalho dialoga com as tradições de Mato Grosso do Sul, pois apresenta elementos de iconografia, de etnias, ou pois apresenta elementos, né, que são ligados a tal grupo cultural e tal. E aqui embaixo você vai falar o porquê que você está usando isso, né? Lembrando que a gente não pode utilizar coisas que estão ligadas a alegorias, né? Por exemplo, eu estou utilizando um elemento que pertence aos quilombolas, né? E aí, ou a religiões de matriz africana. E aí eu estou usando esses elementos, mas eu não justifico por que na minha pesquisa. Ou não justifico por que isso faz parte da minha pesquisa. Na pesquisa e ética eu tenho que justificar isso, né? Então, se eu não justifico, não faz sentido algum eu ter esse conceito. Senão eu vou esvaziar o conceito. Eu vou esvaziar o sentido daquela situação. Eu vou esvaziar aquela cultura. Então, esse trabalho, por consequência, vai ser desclassificado. Eu tenho que ter muito bem sustentado por que eu estou utilizando esse conceito, né? Porque aí eu vou descrever ali na pesquisa. E aqui vem, croquis do trabalho a ser pintado. Um desenho demonstrando como pretende executar o Live Paint. Não é um desenho assim, de tipo, eu pintando no espaço, né? É um desenho do croquis da obra, tá? Então você não precisa ter tudo já resolvido nesse croquis. Mas esse croquis, ele tem que passar uma boa ideia do que vai ser esse trabalho, tá? Lembrando que tanto o suporte quanto os materiais devem ser de propriedade do artista, tá? Das fotos de divulgação, se tiver nome de fotógrafo, você fez um ensaio com algum fotógrafo ou algo do tipo, e aí vocês gostariam que tivessem os créditos para essa pessoa, né, para esse profissional. Acho que aqui eu terminei esse, certo? Eu tenho uma pergunta aqui, né, no chat. Eu não estou conseguindo, eu estou com... Isso mesmo. Tem uma pergunta de Ela Junqueira, né? Tá. Você pode ler ela para mim, porque eu estou com Pode. algum problema aqui. Perfeito. Ela diz o seguinte: Renan, os artistas de bonito poderão se inscrever na exposição também, além da categoria Live Painting? Perfeito. Então, e nesse edital, não, porque a gente deixou 5 vagas para os artistas de bonito para fazer live em painting, justamente para o artista também ter esse protagonismo e se apresentar dentro da sua própria cidade, né? A gente achou interessante que o artista faça essa pintura durante o festival, né? Ou esse trabalho durante o festival, para que ele também tenha um reconhecimento tanto pela sociedade ali da própria cidade ou por pessoas que são passantes, né, para conhecer o próprio artista. E eu acho que isso é fundamental num festival, pensando que tem um público passante muito grande que não conhecem muitas vezes os artistas de bonito, né? Então é muito importante o artista ter esse protagonismo justamente por ser da cidade. Acho que responde a pergunta, né? Sim, obrigada. Nada. Agora eu vou falar de exposição, tá? A mesma ideia ali das regras, que eu já comentei sobre elas, eu não vou passar de novo. Então aqui vem o nome, tudo igual, né? A gente já falou, nome da obra, nome artístico, representante, tá. Esse formulário aqui, tá? Renan, eu tenho mais de uma obra, né? Se eu tenho que apresentar 6 obras, certo? Certo. Então, nesse anexo, você faz nome das obras. Você pode pôr no plural, foto 1, foto 2, foto 3, você coloca ali o nome das obras em sequência. Você pode separar isso por barra, por vírgula, tá? Então, você vai colocar aqui, na sequência. Perfeito? Representante legal, caso haja, seu nome artístico, celular, e-mail e endereço. E aí, as informações técnicas, né? Qual categoria ela se encontra, tá? E as técnicas utilizadas nas obras. A dimensão, a bio do artista, e a mesma ideia aqui, tá, da relação do memorial descritivo, né?
Por que que nessa curadoria da seleção desses 6 trabalhos, você, enquanto artista, olhou para a tua produção, selecionou 6 obras lá do seu acervo e percebe que elas têm um conceito que liga com o tema, né? Primeiramente, é uma resposta muito breve, né? Você vai responder de forma objetiva o porquê que tuas obras elas têm uma relação com o tema tradições de do Mato Grosso do Sul sobre um olhar contemporâneo. Por que que tem isso, né? E aí você vai falar da sua pesquisa, né, do seu trabalho. Bom, meu trabalho tem a pesquisa X porque investiga tal elemento, meu trabalho tem a pesquisa X porque investiga tal situação, né? Sempre falar o porquê que a sua pesquisa, né, é atrelada ao conceito, porque no conceito você está me dando objetivamente ali o que está escrito, né? O que você acredita que o seu trabalho seja. Na pesquisa e ética, você vai passar a informação que tem ali no conceito. Você vai destrinchar esse conceito, tá? Aí a ficha técnica, título, ano e técnicas e dimensões. Plano de montagem. Plano de montagem só é para obras que necessitem, caso, por exemplo, instalação, caso videoarte, né? Que precisa de uma tomada a tal distância da obra, pois o carregador, né? A obra precisa estar conectada, tal. Então, plano de montagem são para obras geralmente ligadas às artes de tecnologia, arte-objeto, né? E etc., alguma coisa nesse sentido, tá bom? Lembrando que para colocarem essas obras, para elas estarem no espaço, elas têm que estar prontas para o uso. Não basta descrever que você precisa de um determinado material, sendo que o artista não fornece esse material, tá? Acessibilidade, informar um link com URL onde a audiodescrição das obras, um link por obra, tá? Então, ele está hospedado para a conferência do QR Code, tá bom? Então, coloca o link ali com URL. Zé, pode falar. Renan, justamente nessa questão da acessibilidade, né? No último Festival de Inverno Bonito, já foi uma construção, né, realizada sobre a curadoria, vamos dizer assim, né, o olhar de vocês, da Fundação, e isso é fundamental, né? Garantir o direito e acesso à cultura, né, nas suas diversas práticas e linguagens artísticas. E aí, em relação ao QR Code, deixa eu ver se eu entendi bem. Além do link, o artista que vai gerar o QR Code também, ou ele ou ela, né, essa pessoa artista visual, pode mandar apenas o link e esse QR Code será gerado pela comissão, ou por quem for fazer a montagem. Porque, às vezes, o artista tem facilidade em até alguns aspectos né, dos recursos digitais. E aí? É uma ótima pergunta. Essa questão é importante, é fundamental informar o link, né? Um link por obra. Então, fez esse link, vamos lá, vou subir um no YouTube ou né, algo nesse sentido. Tem outras plataformas que conseguem você criar um URL com audiodescrição. Tá com dificuldade de gerar o QR Code, não consegue gerar QR Code ou não tem um equipamento para isso, eu vou pedir para que essa dúvida seja registrada e vou até falar com a própria OSC sobre isso, tá? Até porque essa questão do QR Code, se não tiver como ser gerado, eu vou ver a disponibilidade da OSC de gerar esse QR Code, porque ele é fundamental para que a audiodescrição permaneça no espaço, né? Caso não consiga, o interessante é que o artista tenha o domínio de conseguir enviar isso, né? Esse é o mais importante de tudo, né? Eu vou ver a possibilidade da OSC fazer isso, e aí depois eu mando até para publicação ali no colegiado. Perfeito, agradeço. Eu sei que quem utiliza no computador o navegador Google Chrome, ele tem já, pelo menos há um ano, um pouco menos, deu um ano mais ou menos, sabe, lá em cima da barrinha, né, onde aparece o seu login, então aquele círculozinho que você está logado, né, na sua conta, tem os 3 pontinhos ali, Uhum.
no sentido vertical, né? Então, você clica naqueles 3 pontinhos, abra, né? O seu link está disponível, jogou lá no Drive, abra uma aba específica daquilo, e nos 3 pontinhos lá em cima é uma possibilidade aqui, né? Você vai abrir uma guia, né, uma tabela, imprimir, pesquisar e tudo mais, tem um item chamado transmitir, salvar e compartilhar. Ali, aí ele vai abrir uma subjanela escrita assim, compartilhar. E tem o criar QR Code. Tá? Então, vocês conseguem, né, criar um QR Code utilizando o navegador do Google Chrome. Tá? Mas, assim, precisa de algum letramento, né, para chegar nesse passo a passo, né? Então é importante, Renan, você averiguar isso, né, com a OSC, né, Celebrante, se eles também, né, puderem fazer, né, se isso não for um critério para desclassificação, chegar até o link com URL já é possível, né, mas eu vou aguardar as atualizações de vocês. Eu sei que esse é um caminho que eu sei, por isso que eu já estou compartilhando aqui. Perfeito. Também tem outros dispositivos que conseguem executar isso, né? Se não me engano, o Canva também dá para fazer isso, né? Que também dá. Mas aí eu vou conversar, mas é importante que o link esteja, né? O link com a audiodescrição, ele tem que estar, tá? Esse segundo ponto do QR Code eu vou deixar, assim, suspenso por enquanto, suspenso, assim, enquanto diálogo, para ver se há a possibilidade de alguém gerar isso depois, tá bom? Porque vão ser 6 obras, né? E aí dá tempo de ver como que isso consegue, tá? Então, aqui de novo, o nome do fotógrafo, se tiver crédito para divulgação da sua foto, né? E uma fotografia do artista, né? Pede-se 3 fotos no formato JPEG e a assinatura do proponente. Pode ser uma assinatura GOV, né? Acho que com isso a gente conclui, então. Acho que seu áudio está fechado, Israel. Desculpa. Então, que bom, né? E já começo agradecendo a todos que estavam. Aqui, ó, pronto. Anderson, o Anderson Bosch está aí. Boa noite, Anderson. Está aberto aí o microfone. A palavra é tua. Oi, boa noite. Eu não queria fazer isso, mas a gente vai precisar dar uma polemizada. Eu acho que para o próximo edital não vai caber nesse, que já está lançado, e a gente pode atrapalhar o trabalho de muitos artistas e colegas, mas falando aí do acesso digital, do letramento digital, o edital ele se torna excludente quando ele exige essas coisas todas, né? E a gente lutou durante tantos anos para que todas as pessoas pudessem participar, né? Com livres direitos, né? Com iguais direitos. E a digitalização de uma fotografia de obra já é uma coisa complicada para muitas pessoas e artistas da nossa categoria. Nós temos bastante diversidade, né, dos artistas visuais e artistas plásticos em Mato Grosso do Sul. De idade, de formação, de raça, etnia e principalmente de letramento digital. Não são todas as pessoas que têm. E isso impede, assim, o edital é bastante excludente nesse sentido, sabe? Para a gente aqui, nós aqui conversando entre a gente, parece simples e fácil fazer tudo isso aí. Mas o pintor Ribeirinho, ele não vai conseguir fazer isso aí. E nem sempre ele tem alguém para fazer isso para ele, né? A gente tem que se profissionalizar, mas a gente precisa também exigir que o órgão público proporcione, né, essa profissionalização desses artistas e tal. Inclusive nas contratações, na formação, é a política pública, né? Aquilo que a gente vem falando há anos e que nunca acontece, né? Mas eu acho, Israel, que a gente precisa pautar essas coisas para um próximo edital, sabe? Agora não, porque ele vai acabar atrapalhando o trabalho das pessoas, já deixa como tá e vamos levar, mas não pode deixar passar em branco, sabe? Ai, tá ótimo, tá maravilhoso, que legal, vai ser tudo digital. Enfim, a gente sai do papel, a gente sai. Só que com isso a gente exclui um monte de gente.
né? Então, a gente pensar num método facilitador das pessoas, né? Para chegar nas pontas, né? O dinheiro público precisa chegar nas pontas. E o que a gente tem visto é que está ficando nas bolhas de sempre, né? Então, prestar um pouquinho de atenção nisso e não sei como pautar. Talvez lá mesmo no festival a gente pode se reunir, como a gente sempre faz, Israel está sempre presente, né? A gente se reúne, faz aquelas rodas de conversa e pautar isso. Ou pós-festival, a gente chamar mais uma live aqui, pautar isso e aí fazer um documento, né? Entregar esse documento tanto para a coordenação de artes visuais da Fundação de Cultura, quanto para a OSC, para ter um olhar mais generoso quanto a isso. Que esse problema aí não está sendo só aqui nas artes visuais, né? Como eu sou artista de múltipla linguagem, assim como a Pedraza, a gente está vendo isso lá no teatro, a gente está vendo na música, a gente está vendo na moda. Tem gente que não tem esses acessos, né? Tem gente que não tem. Assim, todo mundo tem um celular hoje, mas o que está se pedindo nos editais não dá para fazer no celular se você não tem letramento digital, né? Tem gente que tem celular para usar o WhatsApp e o telefone e sabe acessar a conta do banco. E mais que isso é difícil para a pessoa e a gente não pode exigir que ela saiba, né? A gente precisa abraçar todo mundo nesse momento. Nós temos uma maioria de pessoas da mais idade para super confortidade nas artes visuais. E o letramento digital é bem complicado, né, nessa faixa etária, né? A gente tem que... Eu sou um deles, eu tenho 53 anos e tem coisas que eu tenho que pedir para meu sobrinho fazer, porque eu não faço ideia do que seja aquilo, né? E são 53 anos e a pessoa é bastante esclarecida em um monte de coisas, e mesmo assim eu acho difícil algumas coisas, né? Esse caminho que o Israel deu aí, ó, vai lá, faz assim, tal, nananã, é muito legal, que legal que a gente teve isso aqui na live, para algumas pessoas saberem como é que ela pode gerar um QR Code, que tá meio que caminho andado ali. Mas a gente sabe que não é para todo mundo, né? Então a gente precisa levantar essa pauta aí. E levantar outra pauta também, que quando nós conseguimos colocar as artes visuais nos festivais de cultura de Mato Grosso do Sul e nas feiras culturais de Mato Grosso do Sul, é, nós tínhamos 10 vagas, sabe, para artistas visuais. Antigamente, antes do colegiado existir, a gente ia como artista visual para esses festivais de graça. Nosso trabalho era gratuito. A gente era convidado, não existia um edital, a gente era convidado, você ia lá, expunha, não ganhava nem o hotel, nem o transporte, nem a alimentação. E não recebia nada pela sua obra ser exposta. Era assim. E na maior parte das vezes, o que se mostrava era o acervo do Marco. A gente conseguiu reverter isso com o colegiado. E a gente conseguiu chegar ao número de 10 vagas para as artes visuais, remuneradas. E era R$ 4.000 por pessoa, por artista. E a gente está vendo isso se perder durante os anos. Agora a gente está aí com... É meio vergonhoso, né? Esse número de vagas para artistas visuais. E outra coisa que eu achei um pouco excludente, o edital não diz isso, mas na interpretação aí que o Renan apresentou para a gente, parece que sim. O artista de bonito não participa do chamamento para a exposição. Ele participa só para o live painting. Mas aí a gente resume o artista de bonito a essa manifestação. Entende? Ele não pode entrar com objeto, com instalação, ele não pode entrar com uma pintura de sala, ele não pode entrar com uma escultura, ele não pode entrar com vídeo arte. Por que ele não pode entrar? Entende? Aí, assim, o artista de bonito fica resumido, ele só pode participar dessa modalidade. E a maior parte dos artistas de bonito não são dessa modalidade, né? É legal que abre-se, né, esse precedente. Provavelmente a gente vai ter inscrição de pessoas de bonito que nem são da arte de rua, de mural, não são muralistas, mas vão participar porque é o que abriu para eles, né? É o que abriu para eles. Mas eles perdem a oportunidade de mostrar uma escultura, mostrar uma instalação, mostrar um vídeo arte, fazer um outro tipo de linguagem. E tem várias pessoas lá que são de outros tipos, né?
E não está escrito isso no edital, assim, não está proibindo. Mas aí, na fala do Renan, ficou parecendo que não pode participar, entendeu? Eu não entendi assim no edital, que não pode. Não está escrito lá em canto nenhum. Quem é de Bonito não pode participar do outro, só pode participar disso. Mas deu a entender aí na fala, a gente precisava dar uma esclarecida nisso. Isso é isso, ó. Obrigado, Anderson. Vou deixar primeiro, acho que o Renan pediu também para sanar essa dúvida, e aí depois eu respondo uma parte que eu acho que é importantíssima, inclusive falando sobre o papel do colegiado, e a gente deixa aberto, se mais alguém, tá só o Fernando aí também, Fernando tiver mais alguma dúvida, e a gente já vai trabalhando para o fechamento da live. Pode ser? Renan? Perfeito, vamos lá então. Anderson, eu vou me ater pelo menos à questão final, porque eu acho que as outras questões elas são de maior esforço e a gente precisa de um outro momento para dialogar sobre isso, né? É importante levantar as necessidades, acho que totalmente coerente com muitas questões que são trazidas na tua fala, né? Porém, eu vou me ater mais à questão do edital nesse momento. A gente se baseou enquanto construção do edital, não foi num sentido excludente, mas foi no mapeamento do que a gente percebeu de artistas de Bonito e do que foram trazido para a fundação, né, desde construção. Essa construção ela não foi feita sozinha, esse edital não saiu da cabeça direto da difusão cultural. Esse edital, ele saiu com uma construção com o município de Bonito, saiu com uma construção também com uma parte do colegiado. Essa construção desse edital, ela não foi única e nem todo edital vai atender a todos os públicos. A gente sabe que não dá para selecionar todo mundo, não dá para colocar todo mundo. É humanamente impossível a gente atender tudo em um só edital, porque é pouca coisa, né? Então a gente vai atender nos pontos que são mais focais num primeiro momento. E aí, o artista de Bonito, ele participa, sim, da galeria, como eu havia dito no começo, né? Talvez você não tenha pego essa parte, mas o artista de Bonito, ele participa, sim, com a galeria, com a produção que ele faz no Live in Painting, né? Então, esse Live in Painting, a gente tentou colocar ele de uma maior forma possível para tentar acessar todas as possíveis intervenções que se dê para fazer ao vivo, não só o muralismo, né? Até porque não tem mural para o artista pintar, ele vai ter que levar o próprio suporte. Então, ele pode fazer pintura, ele pode fazer colagem, ele pode fazer, de repente, alguma intervenção artística em um outro suporte, uma mídia mista, né? Ele pode fazer várias intervenções que não necessariamente dependam de um pincel, de uma tinta, né? Ele pode, a linguagem contemporânea das artes, ela é bem ampla e vasta, né? A gente sabe que existem muitos materiais que podem conectar com uma experiência dessa ao vivo. O nome Live in Painting foi colocado dessa forma para um intuito de tentar sanar breves circunstâncias e breves diálogos. Ele também não dá conta de tudo, né? Então é um nome que tem ali como um intuito de ser relativamente mais próximo do que se espera da ação. Mas o artista de Bonito, a gente se entende perfeitamente que ele não se resume a isso. Mas é uma forma também, como eu disse ali no começo da fala, do público conhecer quem são os artistas locais de Bonito, né? Uma forma de mostrar que esse artista, ele está ali presente, ele existe, ele está presente no público e ele também tem o seu trabalho. Novamente, reitero aqui o compromisso de haver mudanças e necessidades sempre aberto a diálogos, né? E o que o edital nesse momento tem o intuito é de sanar algumas pequenas diálogos que foram feitos antes da sua construção. Mas claro que todo edital ele é vivo, né? E tudo que é vivo ele tem mutações, ele sofre mudanças e ele é aberto sim a críticas, ele é aberto sim a pontuações, ele é aberto sim a mudanças, porque a gente precisa, enquanto, né, fundação, enquanto governo, atender ao maior número de pessoas possíveis. Eu acho que eu encerro por aqui a minha fala. Obrigado, Renan. O Anderson toca em alguns pontos bastante basilares, né? Vou colocar assim, porque essa construção que precede o colegiado, e já precedia
lá na década de 70 e 80, com a Aline Figueiredo, né, Humberto, né, depois Jonilo, Jorapino, enfim, a própria, antes disso, né, aliás, um pouquinho depois disso, própria Conceição, né, que são pessoas com diferentes origens, né, mas que traduzem as diferentes possibilidades, né, de se caminhar pelas artes visuais ou as artes plásticas ao longo do tempo, né, e pensar, sobretudo, nesse aspecto, né, essa trajetória histórica de construção e sucateamento, né. Então, esse embate, ele é atemporal, mas é porque ele é constante, né. Então, ele, em certos momentos, está mais ou menos mobilizado, né, e a, eu acho que o grande trunfo, pelo menos nesta atual conjuntura, pelo menos nessas últimas conjunturas, foi a gente estarmos juntos, né? Anderson sabe muito bem disso. Eu acho que o colegiado, né, a partir dessa configuração de colegiado, ainda não está longe de ser o ideal, mas é entender as demandas, né? Saber aonde a gente consegue, até onde a gente consegue também, né? O que é possível, o que não é possível, escolher as lutas, né? Obviamente, porque nós temos com as artes visuais, pelo menos as nossas demandas são inúmeras, né? É, e nós não chegamos ainda nos 79 municípios, né? Não chegamos nos 79 municípios, a gente tem muito chão ainda para percorrer, né? Nesse sentido, obviamente, o poder público é corresponsável, né? É ele que implementa as políticas culturais, mas só é possível a partir da construção com a sociedade civil, né? Então, ah, esses apontamentos, Anderson, eles precisam, né, continuar e continuar no sentido da construção de um plano, né, de ação, de uma proposta mesmo. Nós estamos com agora 3 representantes, né, no Conselho Estadual de Políticas Culturais, não só da capital, novamente, eu acho que essa é a riqueza, né, do Conselho, é, não só marcadores, né, sociais, de gênero, mas de territórios, né, de diferentes origens. Então, são demandas que precisam ser levadas ao colegiado e do colegiado para o Conselho, e essa luta e essa construção precisa ser permanente, né? Temos alguns outros desafios, inclusive, até mais graves, né? Nesse sentido de como democratizar, né, as artes e os aparelhos culturais daqui do Estado e capilarizar, né? E também trazer os outros artistas, né? Os outros artistas desses 79 municípios que estão aí esquecidos, né? Mulheres, indígenas, né? Qual foi o termo que você usou? Quando passa de uma certa idade, você comentou, eu achei super, super afetivo assim, o termo, né? Os mais 50, mais 60, as pessoas precisam estar de volta nessa aproximação. Talvez nunca estiveram, né? E eu acho que esse é um ponto que o colegiado precisa trabalhar, né? E o conselho também. Já em relação mesmo ao Festival de Inverno de Bonito e as duas categorias do edital, né, o edital 2 das artes visuais, eu acho que são desafios, né, que precisam ser integrados à comunidade, né, pensar na proposta das mediações também, né, são questões que a gente já vem conversando, né, Renan? E integrar essas relações mesmo com o cotidiano de Bonito, né? Então, acho que trazer esses artistas, eles são maioria agora nesse digital, né? É importante destacar isso, né? Que pelo menos 5 dessas representações têm que ser de Bonito. Então, acho que descentraliza também essas representações, né? Quem são esses artistas visuais e ocupar esse espaço não só pelos editais, né? Mas eu acho que essa ocupação tem que ser permanente, né, nas construções, inclusive como planos de ação, né, continuados. Vou novamente agradecer a disponibilidade de todos vocês, né, agradecer em especial aos meus colegas aqui, né, a Érica Pedraza e ao Renan Braz, né, parceiros, né, Renan aí estando como servidor da Fundação de Cultura, né, mas antes disso é um artista, um arte educador, um professor, né, um militante das artes, né, das artes e pelas artes, cultura e educação, e a vocês que ficaram conosco nessa noite e as pessoas que puderem
ver essa live, né, assistirem essa live e compartilharem com os colegas, né? O que o Anderson falou é importante, a gente precisa chegar cada vez mais para dentro do Estado, né? E as artes visuais, né, são uma das fundadoras, né, da produção artística do Estado de Mato Grosso do Sul, e a gente precisa capilarizar instrumentos, né, de acesso à cultura como esse, são pontuais, mas que fazem parte de um plano que a médio e longo prazo tende e precisa ser ampliado, tá? Eu agradeço, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas eu já vou deixando aqui o meu beijo, meu abraço, meu agradecimento, né, por essa construção, Renan. Muito parceiro, né? Vocês todos aí da difusão, era uma luta anterior, né, o patrimônio, né, e a difusão, agora a difusão está cada vez mais ativa nesse sentido e é muito positivo poder contar com vocês, né, e tendem a ser sempre muito solícitos nos requisitos, né? E agora temos 3 representantes da sociedade civil, né, no conselho, e a ideia é mobilizar ainda mais, né? Porque a gente tem um bocado de lutas aí a superar, né? Isso. E se inscrevam no edital, né? Festival de Verão de Bonito, É edição isso. 2020. É isso, Israel. Eu agradeço também o convite para poder falar aqui hoje. Agradeço também o espaço, né, para poder tentar aproximar um pouco mais e facilitar a leitura desse edital em alguma medida, né? E acredito que a gente vai construindo, né, as coisas à medida que elas são possíveis, né, à medida que elas são colocadas para nós também, que estamos ali na ponta do serviço público, né, então, com o que a gente faz com o que tem e executamos da melhor maneira possível, né? E executar da melhor maneira possível também é escutar críticas, é também escutar apontamentos, é também poder propor, né? Mas lembrando que nem sempre tudo está dentro da nossa alçada, né? Nem tudo se resolve dentro de um setor de difusão, né? As grandes reuniões, elas partem e aí vão chegando para a gente, muitas vezes, já as decisões. E aí nós, enquanto técnicos, nós balizamos essas decisões, né, à medida que somos acolhidos também dentro dessas instâncias. Então eu agradeço aqui a todos que puderam e a todas que ficaram também para assistir e espero que essa live seja bem propositiva. E eu gostaria também, Israel, de deixar o telefone da difusão, que eu acho que é importante, né? Eu vou, eu falo aqui, você quer que digitar na tela? Como é que a gente faz? Pode falar, depois nós vamos colocar também lá no colegiado, né? Eu Uhum. peço para os meus coordenadores colocarem lá, e a gente divulga, mas fica aqui na live, então já fica o registro aí, né? No Tá. audiovisual, né? E aí, então, a gente coloca o seguinte, o DDD é 67, né? 33169171. Esse telefone é o WhatsApp, então vocês podem entrar em contato via WhatsApp para sanar as possíveis dúvidas, lembrando que dúvidas referentes à plataforma, deu algum erro, algo nesse sentido, tem que falar diretamente com a Associação dos Artistas, tá? Então, acredito que é esse meu último ponto nessa fala de hoje. Muito obrigado. Perfeito, Renan. Agradeço novamente. Os agradecimentos obviamente, né? Você surgiu aqui para a live, né? Para nos acolher de maneira tão especial, mas agradecer a todos os técnicos, né? Da Fundação de Cultura que são parceiros nessa construção, né, que é coletiva. E, novamente, obrigado. Desejar boa sorte a todos, né? Se inscrevam, compartilhem a live e vamos aguardar esse resultado. Estou ansiosíssimo, né, para acompanhar como será, né, essa edição pela linguagem das artes visuais, tanto na exposição quanto no live painting, né, no Festival de Inverno de Bonitos de 2026. É isso. Beijos, fiquem bem. Entrem no WhatsApp do colegiado. Vamos trocando as demais figurinhas e as outras demandas, né? São importantes para o nosso segmento, para o nosso setor, né? Mas, sobretudo, importantes para as artes de Mato Grosso do Sul. Tá bem? Um beijo. Brigadíssimo, viu?